Você já se sentiu uma peça em um jogo que não entende? E se eu te dissesse que não é apenas uma sensação, mas o resultado de uma engenharia social arquitetada por uma elite que não quer que você saiba a verdade? Hoje, vamos desmascarar os momentos-chave onde essa engenharia se revela, desde os bastidores espirituais até os mecanismos financeiros e educacionais que moldam nossa realidade. E no final, você vai ver a conexão surpreendente entre tudo isso e uma origem cósmica que transcende o nosso planeta. A primeira coisa que precisamos frisar para o vídeo de hoje é que nada na história acontece por acaso. Todos os grandes acontecimentos mundiais são resultados de planejamento. Existe uma engenharia social muito bem pensada. O grande ponto é que os projetistas dessas estruturas sempre vão tratar isso como teoria da conspiração, para ridicularizar a ideia mesmo. Mas e se o ponto de partida dessa manipulação não fosse sequer deste plano físico? E eu já te explico como tudo isso se conecta com os maiores bancos do mundo e a educação que nós recebemos. Primeiro, vamos nos aprofundar na esfera espiritual. Outra coisa que precisamos entender é que tudo que acontece na nossa realidade vem da esfera espiritual. Para a gente entender toda essa engenharia social oculta, a gente precisa entender o movimento de evolução espiritual do planeta. Antes de se manifestar no mundo físico, tudo começa na esfera espiritual. Vamos voltar a milhares de anos antes de Jesus e visitar as ideias que o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, deixou no livro A Caminho da Luz. Nesse livro, Emmanuel nos fala sobre o chamado Degredo de Capella. Capella é um sistema estelar quádruplo, a sexta estrela mais brilhante do céu. Segundo Emmanuel, um dos mundos de lá tem características bem próximas à da Terra e também é governado por Jesus. Esse mundo atingiu um ponto de mudança de ciclo evolutivo, mas alguns milhões de espíritos rebeldes estavam atrasando a evolução dos demais. Então ocorreu um grande saneamento naquele planeta, e as esferas espirituais superiores decidiram que aqueles espíritos atrasados viriam para a Terra continuar os seus processos evolutivos. Esses espíritos começaram a encarnar aqui no nosso planeta e se reuniram em 4 grandes grupos: os Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Aqui nós vamos nos concentrar no povo de Israel. Mas antes de mais nada, precisamos deixar uma coisa clara: não estamos apontando o dedo para o povo judeu como um todo, e sim para um pequeno grupo, uma elite. Por que Jesus escolheria especificamente encarnar no povo judeu? Deve haver um motivo específico para isso. E a resposta também está no livro A Caminho da Luz. O povo de Israel era o mais crente, mas ao mesmo tempo era o mais necessitado devido à sua vaidade, principalmente por parte dos estudiosos e sacerdotes. Os judeus esperavam um Messias que viria em glória e dominaria o mundo, mas Jesus veio como filho de carpinteiro para dar a outra face e se misturar com os pobres. Jesus veio para cumprir a sua missão de amor, e tanto os judeus não entenderam essa missão que o colocaram na cruz do Calvário. E até hoje eles esperam um Messias que deve vir para dominar o mundo. Apesar de terem trazido as bases das religiões ocidentais, os judeus também são o povo mais altivo e mais exclusivista. Eles se veem como o povo escolhido por Deus, e essa cultura de orgulho, somada às perseguições históricas que eles sofreram, fizeram com que ficassem ainda mais fechados, buscando seus próprios interesses alinhados com as diretrizes da sua lei de fé. E é aqui que a história começa a se alinhar com a teoria da conspiração, não do povo, mas de uma elite bem específica. Em todos os grandes acontecimentos da história mais recente, da Idade Média para cá, a gente encontra algum tipo de relato envolvendo o povo judeu. Desde as cruzadas, teorias apontavam uma elite judaica secreta, manipulando para enfraquecer o cristianismo e o islamismo. Durante a peste negra, judeus foram acusados de envenenar poços, talvez por sua higiene ser superior e eles terem sido menos contaminados. Na Inquisição espanhola, teorias sugerem que usaram a Inquisição como fachada para se infiltrar e controlar a Igreja Católica. Teorias dizem que a reforma protestante de Lutero foi financiada por judeus para dividir a Igreja, uma estratégia que seria inteligente para enfraquecer um lado. E em 1717, a criação da maçonaria, com seus símbolos ligados ao Templo de Salomão, levanta a teoria da construção do terceiro templo para a vinda do Messias, visando um controle mundial. No século XVIII, o Iluminismo e a Revolução Francesa concedem cidadania aos judeus. E claro, surgem teorias que judeus e maçons teriam orquestrado a Revolução para derrubar monarquias e ter o controle financeiro.
No mesmo período, surgem os Rothschild, uma família judaica que construiu uma rede bancária distribuída pela Europa. Eles financiavam ambos os lados nas guerras e também a reconstrução das infraestruturas dos países abalados pela destruição das mesmas. As teorias sugerem que até Napoleão era fantoche dos Rothschild. A partir daqui, as teorias da conspiração começam a desenhar uma elite judaica, criando mecanismos de controle do poder através do dinheiro. Ainda no século XVIII, temos a criação dos Illuminati da Baviera e em 1848, Karl Marx, filho de judeu, traz o Manifesto do Partido Comunista. A ideia por trás do comunismo não é utopia, mas uma estratégia. Quanto menos poder o povo tem e mais concentração de poder na mão do Estado, mais a elite financeira tem o controle. Porque não existe Estado sem capital, e quem domina o capital, domina o Estado. Os Estados que aderissem às ideias do comunismo, naturalmente ficariam à mercê de um capital externo. A partir daí, intensifica-se o estímulo às guerras, como a Primeira Guerra Mundial, onde os judeus são acusados de orquestrar para lucrar financiando ambos os lados. Um padrão, não é? A ligação entre os Rothschild com famílias como Warburg, Rockefeller e Morgan nos Estados Unidos articula a criação do Federal Reserve, o Banco Central Americano. O Fed passa a atuar como controlador da economia americana e global, criando crises artificiais, desestabilizando mercados e dando cada vez mais poder financeiro a essa elite. Os Rockefeller, fundadores da Standard Oil, também entram no jogo. Em 1902, criam o General Education Board. Esse programa padronizou o currículo escolar para priorizar competências para formar trabalhadores e não pensadores críticos ou filósofos. Uma frase atribuída ao gestor do programa, Frederick Gates, é chocante. Não queremos uma nação de pensadores, queremos uma nação de trabalhadores. E a medicina e a indústria farmacêutica? Antes do século XX, era prática empírica e natural. A influência dos Rockefeller muda tudo para um modelo científico laboratorial, com foco em drogas sintéticas. A medicina passa a tratar doenças, e não saúde. Mas por quê? Porque a produção de medicamentos sintéticos usa o petróleo em larga escala. Assim surge a Big Pharma. Essa teia de dominação se estende ao grupo Bilderberg, ONU, Unesco, Fórum Econômico Mundial, Big Techs. Klaus Schwab, em seu livro Covid-19, O Grande Reset, coloca a necessidade de uma nova ordem mundial. Por tudo isso, percebemos que vivemos uma grande fantasia. Achamos que controlamos nossas escolhas, mas nossa formação pessoal foi moldada por essa engenharia social. O professor da Universidade de Georgetown, Carol Quigley, de ideologia socialista, escreveu um livro chamado Tragédia e Esperança, onde ele revela a existência de uma rede conspiratória. Ele chegou a dizer que esse grupo permanece desconhecido e que o objetivo dessa rede era nada menos que criar um sistema mundial de controle financeiro a cargo de mãos privadas capaz de dominar o sistema público de todos os países e a economia global como um todo. Essa rede secreta, revelada por um insider, é a peça que faltava para entender a profundidade dessa engenharia social. Ela abrange desde a educação que você recebeu, a medicina que você consome e até mesmo o entretenimento que te distrai. Então, a origem cósmica que eu te prometi no início, o degredo de Capela, o povo de Israel, o império financeiro, a educação e a saúde, tudo se encaixa na visão de um grupo específico de espíritos. Talvez os mesmos rebeldes que foram exilados de Capela continuam reencarnando nesse mesmo grupo de famílias, buscando o domínio sobre a humanidade. E dessa maneira, podemos ter uma nova visão sobre as teorias da conspiração, não mais atribuindo elas a determinados povos da Terra, como judeus ou qualquer outro grupo, e sim a espíritos simpáticos entre si, que articulam suas próprias encarnações, se valendo de seu livre-arbítrio, para continuarem vindo à Terra nas mesmas famílias e continuarem controlando o nosso planeta. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com um amigo e se inscreva no canal.